E aí pessoal do canal Lances Inéditos, beleza? Eu acabei de passar aqui de 50 mil reais em vendas nesse mês de dezembro de 2018 e isso em 2 semanas, trabalhando 100% online aqui na minha própria casa. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Quem é o centroavante da seleção brasileira hoje? Titular? É o Roberto Firmino? Firmino. É o Gabriel Jesus? Jesus foi na Copa. Tá? Eu vou aqui viajar, sonhar, tá? Se tem um dinheiro só, você traz um jogador de lado, como o Neymar ou o Felipe Coutinho, para jogar com o Roger? Ou você traz um Firmino, um Gabriel Jesus, para jogar com o Pedrinho? Não, aí eu traria o Neymar, claro. Não, eu só... Que aí eu consagro o cara Não, mas o raciocínio dele tem... O raciocínio é o seguinte, às vezes o jogador de lado vai servir o centroavante desprovido de técnica, tá? Para não ser leviano com ninguém, e esse vai fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro, 25 gols, vai ser artilheiro. Às vezes quem municia é mais importante do que quem faz. Eu vou falar um nome que vocês não citaram ainda. Entendeu aqui, o que eu quero dizer? Às vezes tá muito assim o 9, o 9, o 9, o 9, o 9. A gente já viu o Roger fazer sucesso Entendi. no clube, a gente viu o Gustavo... Você tem a flecha, mas não tem o arco. Você está defendendo Porque, Sada, um nome, a a sua informação é que esse camisa 9 está na Europa. Pois Tá a na informação forte no final de semana e até hoje, até o meio-dia, era uma informação de bastidores também que agitou bastante aqui, é William José, que é o nome que estaria no radar do Corinthians. Da Real Sociedade. Real Sociedade. Pode ser que esteja. Que fez E eu mal. confio na informação. Mas não é esse o nome que o André Não é falou esse o pra nome. mim, não. Mas aí, quem é esse nome, hein? Até porque o nome que o André O Love falou... tá na Europa, não tá? Você sabe que quando o jogador Tá na volta... Europa. Você sabe que quando o jogador volta, ele não depende só dele, né? Dentinho pode ser um nome? Ele olha para a esposa, Não. Ele pergunta para o avô, para o sogro. Não é o Dentinho também. Mas o Dentinho poderia jogar nessa função? O Dentinho é um cara, eu não sei, Tem na uns época do 4 Corinthians... anos eu entrevistei o Dentinho aqui na Prada Barra, o Shakhtar estava fazendo Sim, pré-temporada. 3 ou 4 anos. Você lembra disso, Sim, né, Guessado? sim. E o Dentinho falou pra mim, eu não ouvi dizer, ele falou pra mim que há 3 anos atrás ele dizia que já gostaria de voltar ao Brasil. Só que é valorizado no Shakhtar. Esse é o problema, é a grana. O Dentinho jogou com o Ronaldo no Corinthians, né? Ele era um cara que fechava para o meio, mas caía pela ponta também. Aí é mais do mesmo, né? Como o Edmundo costuma dizer, né? Você vai trazer mais gente da extrema. Eu continuo com aquela minha convicção. Falta a fera que vista a camisa número 9. Você precisa trazer a fera. Deu certo com o Love, que arrebentou no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2015. Jô arrebentou em 2017. Tem que trazer um cara... Mas o Love assim. pode jogar com o Roger. Jogou com o Adriano? O Love pode jogar com o Roger. Pode. Porque assim... Aqui eu não... Mas se ele for titular é melhor, né? Agora, eu não sei como é que tá o Love agora. É o Império que do Amor, né? Já se passaram alguns anos aí, né? São o 3, Love, 4 anos. o Love que a gente fica sempre olhando é o Love lá de trás, né? Que começou a rodar ali na Europa. Eu tô com o Edmundo. Se você vai perder o Romero, seja pela troca ou porque em junho acaba o contrato, você não tem muitos recursos e o Corinthians tem sido muito hábil para trazer esses reforços. Em oportunidade, Ramiro brigou lá, o empresário queria receber o dinheiro, tirou, botou aqui. O Sornoso tem essa dívida, vem para cá. Não está investindo tão pesado. Por que você vai abrir mão, se você já tem 2 centroavantes em casa, vai investir para um terceiro e vai perder esse cara do lado do campo? Ah, porque já tem o Pedrinho, tem o Matheus Vital. Eu, se fosse trazer, traria um cara para servir o Roger. Eu tô com o Edmundo. Eu não gosto do futebol do Roger. Eu, sinceramente, não acho o Roger esse cara No Botafogo ele não foi bem? Ele foi bem no Botafogo, mas eu acho que o ele, sarrafo de cobrança do Corinthians, como disse Quesada, é um pouco maior. Não que ele não tenha essa capacidade. Eu vejo que o estilo do Roger, pelo que deu certo com o Corinthians nesses últimos 2 anos, não casa muito. O Roger é um cara mais fixo de área. Ele não é aquele cara, aquele centroavante que, como foi o Jô em alguns momentos praticamente era um meia no Corinthians. Ele jogava quase que na intermediária para armar o início de jogada naquela primeira bola, para jogar para Arana, para jogar para a descida de Fagner. O próprio Jadson teve um crescimento muito grande com ele. O Wagner Love naquele Corinthians 2015 era um cara que girava muito bem, trabalhava a bola para abrir espaço para Renato Augusto, infiltração de Elias. Era um cara que funcionava na mecânica tática dessa linha Tite e Carille, que é essa escola que o Corinthians teve. A história do Wagner Love... o Corinthians não tem proposta por ele ainda. Ele é um cara que sempre esteve no radar do Corinthians. A questão toda era a grana. O Wagner Love ganha,
Se a gente for colocar aqui hoje, quase o dobro e mais um pouco do que ele ganhava no Corinthians, na ocasião de 2015. Mais de R$1 milhão por mês. É inviável. Só que isso foi há 2 meses. Ele teve um mês de agosto produtivo com o Besiktas, que ele fez 5 jogos como titular e 1 gol. Em novembro, ele fez 5 jogos, 3 no banco e 2 entrando no decorrer do jogo, sendo um deles contra o Galatasaray numa vitória por 1-0 da equipe do Besiktas. Então, assim, ele nesse último mês foi muito mal. E, coincidentemente, esse foi o último mês em que o clube turco anunciou ao elenco que está quase que quebrando. Não tem grana, o Besiktas está quebrado, vai ter de se desfazer de alguns jogadores do elenco e já fez isso, com 2 estrelas. Hoje o Pepe rescindiu, né? Perfeito. O Pepe, zagueiro um deles, o Pepe ex-Real Madrid, seleção portuguesa, e o Babel... Foi oferecido ao Flamengo. E O Pepe Edmundo. Depois fala disso, então. Olha, para Não tudo sabia. aqui, diria o João Guilherme, hein? Segura aí, Edmundo. Daqui Não a pouquinho sabia. você Não, fala não, sobre é- isso, hein? Não, só Foi pra... oferecido Foi Pepe. Então você terminar, você ao fala a respeito Flamengo. desse assunto, então. Legal. E o outro cara foi o Babel, que já foi citado no Flamengo. Um atacante holandês. No ano passado, lembra que a gente discutia do Babel, que situação? Que voltou, inclusive, a própria Ano passado seleção. não, esse ano. Esse ano, né? No começo desse ano, isso virada de 17 esse para 18. ano, né? Então, esses 2 caras foram dispensados. E o Wagner Love é um dos maiores salários do elenco. E talvez hoje não seja mais interessante ao Besiktas tentar manter um cara mais caro porque a situação está ruim. E com essa queda de rendimento do Wagner Love, nos bastidores, o nome dele passou a ser mais palpável, vamos colocar assim. Hoje é mais fácil você tentar conversar com o Wagner Love para que ele aceite, entre aspas, uma redução salarial, mas volte a receber em dia e num clube que lhe dê uma estrutura, do que ficar no futebol turco. Porque o Benja hoje conversou com ele na hora do almoço, antes do rádio, e ele falou o seguinte, por enquanto não me chegou proposta alguma, mas a situação no clube está complicada. Ou seja, ele sabe que o futuro na Turquia é incerto. E mesmo com esse alto salário, talvez para ele hoje, para ter a certeza de grana no bolso, ele reduz um pouco a pedida, volta para um patamar em que aqui no Brasil ele seria tratado com a mesma idolatria que ele tem na Turquia, porque ele foi um cara comprado depois de uma boa temporada que ele fez há 2 anos. Então volta a ser, não aquele Wagner Love na bola que a gente vai esperar que isso se desenvolva com o futuro, mas no prestígio. Então, me tira uma dúvida. Quando ele foi campeão em 2015, que foi muito bem, ele foi vendido pro Mônaco. Pro Mônaco, exatamente. Aí ele não foi bem no Mônaco e foi pro Besiktas. Ele foi para um clube... Foi para um outro antes. Não, ele foi Foi pro pra um outro, Antalyaspor. Antalyaspor, depois ele foi Antalyaspor. pro Besiktas. Ele teve 2 pontes antes do Besiktas. Então, assim, a questão é que hoje na Turquia, a crise é muito grande. 3 brasileiros que estavam no Fenerbahçe foram embora. O Fernandão, o Souza foi embora, o Juliano, que estava no Fenerbahçe, foi embora. Os 3 foram para a Arábia Saudita, né? Olha que aqui, hoje paga mais. Então, Na hashtag, viu, Facincani? Pessoal, na hashtag o Emerson Elos, ele tá lembrando aqui, gente, o que vocês acham do Gustagol? O Gustagol, ele não foi aproveitado pelo Carille, né? Ele é emprestado ao Fortaleza, ainda com o Carille no Corinthians. Mas será que agora a realidade não pode ser diferente? Jogador com mais confiança? Essa é a ideia do principais Carille. goleadores na Série B? Sim, você está certo. Essa é a ideia do Carille. O termo é recuperar. O Carille escreveu isso para mim. Vou recuperar alguns jogadores. Mas está esperando 9. Isso não elimina... Então ele vai conviver Mas com ele 3 9. Ele disse também, a gente mostrou o desembarque dele agora. Sim. Ele disse também na entrevista coletiva que sabe que o Corinthians não tem dinheiro para trazer grandes reforços. Eu acredito que a frase foi muito emblemática no ano passado. Ele falou, o maior reforço do Corinthians é não perder ninguém. Foi. Quando ele conquistou o verdade. Campeonato Brasileiro depois daquele primeiro turno avassalador, né? Foi o maior primeiro turno da história dos pontos corridos. Agora o Palmeiras repete isso no segundo turno. A diferença é saldo de gols. Saldo de gols. Que é o Isso é mesmo verdade, só que aproveitamento, agora- mesmo número de Então, vitórias. assim, Ele precisa recuperar esses jogadores, né? Que foram parte desses jogadores que saíram do Corinthians. Né? Esse é um problema. Quesada, quando o Andrés o procurou, ele sabia. Ele olhou o elenco e sabia. Então ele acredita no potencial de alguns jogadores que não produziram na temporada passada. Então, assim, hoje até injusto, mas é real, ele é a grande estrela da companhia. Mesmo tendo Cássio, tendo Fagner, jogadores que participaram da última Copa do Mundo, vestindo a camisa do Corinthians,
o Carille vai ser a referência. E por isso, eu acho que ele, para aceitar, ele sabe do desafio e ele acredita que pode fazer um 2019 melhor do que foi em 2018. Ao trazer o Carille, você diz o que para a torcida? Olha, esse é o cara que já fez um trabalho sensacional quando não se esperava, porque você olhava para o elenco do Corinthians e falava, esse elenco aí não vai ser campeão paulista, foi. Esse elenco aí não vai ser campeão brasileiro, foi. Né? Mas se você comparar o elenco daquela oportunidade com o elenco de hoje... Esse elenco perdeu jogadores importantes na virada e foi campeão paulista de novo. Tinha perdido 3, né, na virada e depois perdeu os 4 após o Campeonato Paulista. São 7 jogadores a menos. Vamos ficar nesse número de 7. Você precisa, de alguma maneira, fazer essa reposição. Sim, claro. Você falou do Wendel. Poxa, se viesse o Wendel, você tem um cara experiente que já fez sucesso no Corinthians e um moleque chamado Carlos Augusto. Você já dá uma resolvida na ala esquerda. Na direita você tem o Fagner mantido no elenco e o Michel, campeão pelo Atlético Mineiro. Legal. Se você traz mais um zagueiro experiente, você resolveu o sistema defensivo. Então também não é pensar assim que é fora do bom senso e fora da casinha imaginar que esse mínimo possa ser feito. O que a gente tem que entender é que o André Sanches, ele tem essa filosofia. Ele não vai pagar mais de 600 mil reais de salário para nenhum jogador. E tá certo, André. Porque se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ter que aumentar os salários do Cássio, do Fagner e do Jadson. O Jadson pouca gente sabe, eu já disse isso aqui, mas a nossa audiência é rotativa. O Jadson aceitou receber menos para continuar no Corinthians. Tem que fazer uma estátua para o Jadson, tá? Não que ele ganhe pouco, hein? Não, longe disso. Mas o cara ser convencido pelo presidente do clube a ganhar menos. Porque teve proposta para sair. E não saiu. Teve proposta para sair. Então, proposta. Isso acho que é legal também. Agora, que falta o 9, falta. O Andrés pode falar o que ele quiser. Na minha visão, se não trouxer o 9, vai falhar na montagem desse elenco. Precisa do número 9, não tem jeito. O momento do Wagner Love em 2018, ou aliás na temporada. 16 jogos, com 7 gols marcados, 4 deles na Liga Europa, 3 na fase de grupos e 1 na fase preliminar. 16 na temporada inteira? Por enquanto. Não, tem 16 jogos por enquanto, na temporada inteira. Não, mas você diz temporada 18, 19? 18, 19, isso. Tá. 18, 19, com 7 gols marcados por enquanto. Tá na média. Eu acharia muito pouco se fosse o ano de 2018. A temporada que virou agora depois da Copa. Ok. E aí, pessoal do canal Lance Inéditos, beleza? Eu acabei de passar aqui de 50 mil reais em vendas nesse mês de dezembro de 2018, e isso em 2 semanas, trabalhando 100% online aqui na minha própria casa. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.